O ano de 2025 é um tempo muito especial na igreja. É o ano ordinário, o jubileu ordinário, que nos convida a sermos verdadeiros peregrinos da esperança. E dentro desse caminho de fé, de conversão, nós também estamos vivendo a Quaresma, começamos na semana passada, não é mesmo? E agora, nesse momento, nós temos esse privilégio de aprofundarmos a nossa espiritualidade, com a oração, com o jejum, com a penitência, com a caridade. Isso faz também com que a gente prepare cada vez melhor para a grande festa da Páscoa, renovando o nosso compromisso cristão. E para a gente entender um pouco do ano jubilar e como podemos viver bem a Quaresma dentro do ano jubilar, nós estamos recebendo aqui o Padre Ferdinando Mancilio, que é missionário redentorista, prefeito de Igreja do Santuário Nacional. Bem-vindo, Padre Ferdinando, bom dia. Bom dia, Camila, bom dia aos telespectadores, né? Ligadinhos conosco aí. Padre Ferdinando, nesse período da Quaresma e também no Ano Santo, como que a gente pode viver bem esse chamado à esperança? A gente vê a Quaresma e tanta gente acha que é um momento triste, um momento da gente ficar cabisbaixo, mas é justamente um momento de esperança, não é isso? Acho que temos primeiro de entender que a Quaresma é um tempo sacramental, né? Aliás, a oração ontem dizia exatamente isso, né? O sacramento da Quaresma, que me convida a viver intensamente a realidade batismal nossa, né? Eu diria assim, para viver esse tempo da Quaresma, para viver com a graça de Deus o ano jubilar que estamos aí a celebrar, e é uma graça muito grande, né? Porque acontece de 25 em 25 anos, né? Acontecia de 100, depois 50, então podemos celebrar. Camilo, acho que a gente não pode deixar de ter uma visão exodal da palavra de Deus, né? Por isso, a gente olha para a realidade bíblica, para o livro do Êxodo, esta caminhada do povo de Deus em busca da terra prometida. Claro, eu fico imaginando Moisés com toda a sua limitação, sozinho, sem armas, sem exército, ainda com o problema da Fara, né? Que era gago. Muita gente não sabe, mas Moisés era gago, né? E aí então toda essa dificuldade ele consegue organizar todo um povo, libertar um povo de uma terra de escravidão e andar, né, em busca da terra prometida. Eu quero dizer assim, se não fosse a esperança tanto de Moisés, no Deus da vida, e se nós também dentro da Quaresma, nessa caminhada exodal batismal, se a gente não alimentar a vida com esta esperança do Deus que está sempre de braços abertos para nos acolher, é difícil celebrar com intensidade tanto a Quaresma como o ano jubilar. Tanto o ano jubilar quanto a Quaresma têm em comum também esse momento de conversão. Porque no ano jubilar a gente precisa muitas vezes ter essa conversão, de ter esperança, de olhar mais além, olhar mais para lá. E a Quaresma é esse momento de conversão, primeiro interior, não é mesmo? Eu tenho que entender que todo o meu processo de fé, processo entre aspas, né, para eu viver o dom da fé, eu entro nessa dinâmica da conversão como algo que brota de dentro da pessoa, né? Senão eu entendo conversão como objeto, como coisa, não, mas como dinâmica do Espírito de Deus cá dentro da gente, né? Que vai me conduzindo justamente para o mistério de Deus e em tempo de Quaresma para a celebração da Páscoa, né? Que é o objetivo, digamos, maior de toda a Quaresma, culminar na Páscoa de Jesus. Então eu diria, sim, a conversão se faz necessária, não há dúvida nenhuma, mas eu entender esta conversão como um processo contínuo de da busca de Deus, porque senão eu coloco uma coisa estanque, né? Entendo a conversão como um objeto ou coisa semelhante, né? Mas entender a conversão como essa dinâmica do Espírito de Deus cá dentro da gente, que vai escancarando a gente para a realidade da vida e para a verdade de Deus.
E é interessante porque nesse ano a campanha da fraternidade traz a proposta da conversão ecológica. Então no dia a dia a gente tem essa conversão ecológica. Quando for separar o lixo, separa lá o que é plástico do que é papel. Isso é conversão também, é você mudar a rota, o rumo. Às vezes você está indo por um caminho, não, agora eu vou separar o lixo. Isso também é conversão, né, Padre Ferdinando? Eu tenho que entender a vida como dom, né? E alguns que vão se opor, infelizmente, pouco afeitos à fé, na verdade, né? Não dá para concordar quem se opõe à defesa da natureza, à ecologia e com tantos lixos que a gente escuta por aí, né? De ir contra a uma conversão para o cuidado para com a vida, né? O cuidado com a natureza é cuidar do que é de Deus. Então, reduzir a conversão a um dado unicamente pessoal é perigoso, que a gente não se abre para a vida. Sem abertura para a vida não tem conversão, não. É, porque senão a gente começa a selecionar o que é vida, né? E a partir das nossas crenças pessoais ilimitadas, a gente acha que a vida é só um estágio ou outro estágio. A vida é o processo todo, inclusive a natureza. Mas dentro da quaresma, a igreja pede algumas práticas, entre elas o jejum, a penitência. É um pedido da igreja para esse tempo, não é, Padre Ferdinando? Isto é secular, né? É ensinamento da igreja. Eu diria assim, o jejum, a oração, a penitência, ela é o toque especial, e eu diria assim, é o toque do Espírito de Deus cá dentro de mim, né? Porque é uma atitude que eu tenho de ter, eu não vou impor, né? A igreja convida, olha, é um tempo especial, então pense um pouquinho nisso, né? Agora, a gente precisa entender o que é a penitência, né? O que é o jejum, e evidentemente a oração, essa intimidade com Deus, não só pela oração, mas pela escuta da sua palavra, pela meditação da sua palavra, para olhar para a vida de comunidade, né? Para olhar para a realidade da vida, como a campanha vem se abrir para nós, né? Então, em poucas palavras eu diria, jejum, penitência e oração é deixar-se tocar pelo Espírito de Deus, que vai me abrir. Não é simplesmente um ato, é abrir-se para uma realidade muito maior. O jejum, o irmão passa fome, que eu experimente o que é passar fome, né? A penitência, eu sentir o outro que sofre, né? Tanto pelas realidades da vida, mas também pelo sofrimento imposto pelas decisões pessoais, dos líderes, da nossa sociedade, né, que vem impor sofrimento e dor para o povo. E tem que ter uma finalidade, né, Padre Ferdinando? Senão a gente escuta as pessoas falando assim, porque eu não vou comer chocolate na quaresma. Aí chega lá no final, no dia da Páscoa, come, sei lá, 1 quilo de chocolate. Aí isso é jejum. Isso não é jejum, isso é dieta, né? O jejum, aquilo que eu não vou comer, eu vou dar para aquele que está com mais fome. Tem que ter uma finalidade, né, Padre? É eu passar para o outro, né? Fazer jejum com a geladeira cheia, para depois da meia-noite... não adianta muito, né? Agora, é importante a gente falar também que o ano santo, o ano jubilar, ele tem ali como uma das práticas também a caridade. O Papa Francisco, quando escreve a bula do ano santo, ele pede a caridade para que a gente possa colocar em prática. E na quaresma, ainda mais, né, Padre Ferdinando? É um momento oportuno para a gente fazer essa caridade, inclusive com o que a gente... com o nosso jejum, não é mesmo? Bom, sem respirar você não vai viver. Sem a caridade não vai dar para viver o que é essencial da nossa fé, né? Digamos, o que sintetiza toda a nossa vida de fé é exatamente a prática da caridade. Este amor que se abre inteiramente para comigo, para com o irmão e para com Deus. E é muito bom a gente refletir sobre isso, sobre esses paralelos entre a quaresma e o ano santo. O ano santo é um privilégio desse ano estarmos vivendo. Como o Padre Ferdinando nos disse, a cada 25 anos ele acontece na igreja. E aí, agora nesse período da quaresma, ainda mais colocando em prática essas práticas de caridade, jejum, oração, conversão. E no ano santo a gente está vivendo um momento de muita esperança. Quando a gente olha para o Papa Francisco naquele leito de hospital, a gente
gente tem ali um exemplo muito claro do que é essa esperança, não é mesmo? Não há dúvida que o Papa Francisco está sofrendo, né? E ainda tudo aquilo que a gente sabe, noticiado, numa área muito delicada do corpo humano, pulmão, essas coisas todas, né? Agora, o que me impressiona é que, diante de tudo isso, ele não deixa de sorrir. Aí eu penso assim, é um homem de esperança. Então, quando ele lança o ano jubilar na sua missão, na sua obrigação como Papa, convidando a Igreja para o ano jubilar, é algo que ele mesmo está vivendo, né? Claro, já vivia antes e agora ele manifesta isso. Para mim, o sorriso dele, é claro que os meios não mostram, né? Também precisamos ter esse resguardo da sua pessoa, é um direito dele, né? Mas a gente sabe e dizem quem está, ele não deixa de sorrir e nem de se preocupar com tantos aí que estão sofrendo, como no Oriente Médio, né? Então é isso, a esperança é muito clara. E a gente teve a oportunidade de ouvir na semana passada um áudio do Papa Francisco agradecendo as orações de todas as iniciativas, e ali ele fala dessa esperança também que vai brotando do coração dele a partir de tantas iniciativas de oração ali, sobretudo na Praça de São Pedro. Agora, falando da Quaresma e desse momento de esperança, Padre Ferdinando, a gente tem que olhar a Quaresma como um todo, né? Olhando lá para o fim já, né? Porque a gente vive a Quaresma para ter a grande festa da Páscoa, que é o maior sinal de esperança, não há, não é mesmo? Exatamente. Claro, toda a caminhada quaresmal, ela é uma caminhada batismal, que vai culminar no anúncio da Páscoa, na proclamação da Páscoa, na celebração da Páscoa, né? Por isso tem a Eucaristia também, o que não tinha, há um bom tempo atrás não tinha, era só a proclamação da Páscoa. A missa de Páscoa era exatamente no domingo. Mas eu quero dizer assim, esta é a verdade de Cristo para nós, né? Aquilo que Paulo vem lembrar. Bom, seríamos inúteis, uns bobos, digamos, se o Cristo não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou. Por isso, é muito clara a palavra de Paulo. Se morremos com ele nós vamos ressuscitar, né? Então, esta atenção a gente precisa ter, que o cume é a celebração da Páscoa, porque ele é o todo e o tudo da nossa vida. Padre Ferdinando, a gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas uma última, gostaria que o senhor fizesse um convite para as pessoas viverem bem esse tempo da Quaresma, né? Porque senão a gente acha mais um dia, mais uma semana, dá tempo, a gente está no comecinho da Quaresma, viver bem esse tempo de espiritualidade é um tempo tão forte dentro da igreja. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse convite, pensando que nós estamos numa igreja jubilar, você é convidado a peregrinar ao Santuário Nacional, então é um momento de peregrinação para viver bem também a Quaresma, né? Primeiro essa abertura pessoal, né? Para querer caminhar, para querer mudar cá dentro de si. E agora, não pode ser individualismo, né? Individualidade é uma coisa, individualismo é nocivo para nós. Eu tomo essa decisão no meu eu, mas eu caminho com a comunidade, né? Então, esse convite para que você não tenha medo de caminhar e nem queira a conversão de uma vez, de hoje para amanhã. Desculpe, eu não acredito em conversão de hoje para amanhã, mas esse processo contínuo de busca, né? Que vai me assentando na vida, que vai me fazendo compreender os fatos, os acontecimentos que nos cercam, mas sempre com esta luz que brota do Evangelho e que brota da verdade de Cristo, né? Da ressurreição de Cristo. Então, que você caminhe assim, deste modo, com esta firmeza, nessa Quaresma, para celebrar alegremente a Páscoa de Jesus. Padre Ferdinando, muito obrigada por começar a nossa semana conosco aqui no Bênção da Manhã. Amém. Uma boa semana para o senhor. Volte mais vezes aqui, viu? Obrigado. Deus abençoe. Força. Amém.